Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30 no Bar Dallos Comida e Arte, ao vivo pelo meu Facebook e hoje também em outras transmissões, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, um bate-papo com alguém ligado à cultura, ligado ao empreendedorismo, ligado a fazer Natal, fazer o Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, dessa sexta-feira, aqui no Bar Dallos, tenho o prazer e a alegria de estar aqui com o Dr. Armando Negreiros, que é médico e escritor. Vai falar sobre medicina e sobre literatura. Dr. Armando Negreiros, uma honra tê-lo aqui. Boa tarde. A honra é o convite que eu tive de você, por sugestão do meu amigo Geraldo. E é um prazer enorme estar nesse Bar Dallos, nessa convivência aqui, batendo papo sobre o nosso dia a dia, dos antepassados até os tempos atuais. Perfeito. E papo de bar tem causos, tem história. O senhor é escritor de causos, né? Vai contar muito causos aqui, vai ser muito bacana. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Águia na filmagem, Ananda Carvalho na assistência de produção e o apoio logístico de Ricardo Nelson e Lula Belmont aqui no Bar Dallos. Quem quiser pode comentar, pode fazer comentários, palpites, sugestões, dicas, críticas e pode fazer perguntas para o Dr. Armando. Ele vai respondendo na medida do possível. É só ir lá no Facebook. Lembrando também que quem quiser assistir no Bar Dallos pode vir aqui. Vou mandar um abraço aqui para Geraldo Ferreira, Dr. Geraldo, que é presidente do SINMED, Sindicato dos Médicos. E, aliás, é apoiador do programa. Nós temos apoio do SINMED, Sindipetro, Anoreg, Adurne Sindicato, Max Meio, Francisca Seguros e Quintas Literárias da Manimbu. Um grande abraço para todos os apoiadores. Sem os apoios o programa não existiria. Abraço também para a equipe que está aqui. Mas vamos conversar. E agora chegou a hora da conversa. Doutor Armando, o senhor se formou no Rio de Janeiro, mas o senhor é moçoroense. Eu falei que eu amo Mossoró, a mãe dos meus filhos é de Mossoró, me casei em Mossoró. Exatamente. Como é que foi? Fala um pouquinho sobre a sua infância, adolescência e como foi fazer medicina no Rio. Minha família é toda de Mossoró. Sim. Tem uns antepassados com uma história muito longa e tal, então tem Ceará, Pau dos Ferros, depois se estabeleceu a grande maioria em Mossoró. Então o papai é primo legítimo de mamãe. Os pais são irmãos, Solon Negreiros e Manuel Negreiros. E aí eu nasci em Mossoró, fiz todo o hoje chamado curso fundamental e médio até o penúltimo ano. O último ano seria o científico, terceiro ano científico. E nesse período eu tinha um problema renal, uma má formação renal, e fui fazer uns exames no Rio de Janeiro. Fiquei lá na casa de parentes. Tem muito parente no Rio de Janeiro também. Sim. Pessoal do descendente de Tertuliano Fernandes, Alfredo Fernandes, Costinha Fernandes, Rafael Fernandes, que foi interventor, governador. Sim. E aí, Lauro Simões me fez um convite, perguntou, você vai fazer o quê? Eu digo, medicina. Aonde? Eu digo, Natal ou Fortaleza, que são os dois locais perto de Mossoró, exatamente, onde tem curso de medicina. Por que você não faz aqui no Rio de Janeiro? Porque você é meu convidado para fazer aqui em casa. Muito bom. E aí, a cunhada dele, que é irmã de Ivi Fernandes, filha de Costinha, Ida, convidou Paulo, meu irmão, e aí depois os outros 4 médicos formados no Rio de Janeiro. Nossa. Quando os 4 se estabeleceram lá, papai alugou um apartamento, e eu fiz o terceiro ano científico, fiz o curso de medicina e residência, tudo no Rio de Janeiro. Aí depois não voltei para Mossoró, voltei para Natal. Perfeito. O senhor chegou a exercer medicina no Rio, não foi? Cheguei. O senhor fez residência. Como é que foi essa experiência? Fiz residência no Instituto Nacional de Câncer. Foi uma experiência muito boa, inclusive fiz um ciclo enorme de amizades, que eu fiz o sexto ano, que é chamado internato, eu fiz só anestesia, que era o Hospital da Lagoa, os hospitais mais amplos, mais eficientes do sistema. E aí ia ser o primeiro ano de residência no Hospital da Lagoa e eu tive um convite de Leonardo Vaz, do Instituto Nacional de Câncer, para ir para lá, que tinha grandes amigos meus lá. Então foi uma residência espetacular. Instituto Nacional de Câncer ali na Praça Cruz Vermelha. E nesse ínterim eu tive convites para permanecer no Rio de Janeiro, mas não quis. É uma a vida estressante. Eu digo, eu vou para Natal. Eu gosto muito de praia e Mossoró, a praia fica a 42 quilômetros. Que é Tibau.
Tibau. Mas, doutor Armando, a gente fala Rio de Janeiro hoje, né, para esse pessoal bem mais jovem, é associado à violência, é associado a governadores presos, enfim, é outro Rio. O Rio que o senhor pegou, eu calculo anos 70, se não me engano, era outro Rio de Janeiro, né? Ainda tinha um clima de bossa nova. Não era isso? Era outra coisa. Fala um pouquinho desse Rio que o senhor pegou. Eu morei praticamente 8 anos no Rio de Janeiro e depois tinha passado num concurso, fui chamado, foram quase 10 anos no Rio de Janeiro. Nunca sofri um assalto, não tinha a figura do arrastão em praia, não existia, não tinha assalto em ônibus. Não tinha nada disso. Obviamente que nos ambientes de favela tinha aquele perigo e tal, a rocinha e tal, isso aí sempre teve. Mas não era esse Rio de Janeiro de alta periculosidade que é hoje e que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Perfeito. Vamos retomar um pouquinho no tempo, fala um pouquinho da infância do senhor em Mossoró. Medicina foi uma espécie de, como o senhor falou, uma questão familiar, era uma vocação. Como é que foi a infância do senhor e por que decidiu fazer medicina que acabou fazendo no Rio de Janeiro? Medicina eu sempre quis fazer porque quem não tem uma habilidade inata para cantar, para dançar, para jogar futebol, para fazer ator, então tem que escolher uma coisa que estudando aprenda. E dentro da medicina são 70 especialidades. Eu no início ia fazer cirurgia. Sim. Fui monitor de técnica cirúrgica. Mas depois reconheci, isso aqui fica uma mensagem, é muito importante, você reconhecer suas habilidades. Eu reconheci que não tinha essas habilidades todas para ser cirurgião, embora tenha sido monitor, tenha estudado muito, e fui conhecer melhor a anestesia. Aí me identifiquei espetacularmente com a anestesia, controle da dor, foi uma coisa espetacular. Perfeito. Então vamos retomar para quando o senhor voltou, teve chance de ficar no Rio de Janeiro, mas preferiu Natal e não Mossoró, porque Mossoró não tem praia, a praia é mais perto. E o senhor se estabelece em Natal. O senhor acabou indo para Januário Sico, foi isso mesmo? Foi. Aí como é que foi esse começo de Esse carreira? começo foi o seguinte, tinha um casal, Marcelo e Maristela Carvalho, que eram muito amigos de professor Leide Moraes. E num aniversário na casa deles, eu fui convidado. E teve até uma coisa interessante, que o padre Quevedo estava dando um curso aqui, contrariando as teorias de Uri Geller. O padre Quevedo. E eu gostava muito de combater esse tipo de fraude. E fui assistir o curso de padre Quevedo. Quando eu volto na casa de Marcelo, era um aniversário, estava o professor Leide Moraes. E eu não conhecia bem e comecei a falar sobre o curso de Quevedo. Aí Maristela disse, professor Leide, eu gostaria de lhe apresentar Armando Negreiros. Aí ele olhou, eu estava num canto, ele olhou para o outro lado e disse, esse rapaz não interessa conhecê-lo, não. Mas por que, professor? Ele disse, porque foi indicado pelos meus maiores amigos, você, Fausto, o Oder, e nunca me procurou. Porque ele tinha aquela fama que era muito fechado, né? Aí eu pedi desculpa, ele disse, vá segunda-feira na maternidade que a gente vai analisar seu caso. Isso era uma sexta, na segunda eu comecei a trabalhar na maternidade. Na própria segunda-feira? Na própria segunda-feira. Que maravilha. E como é que foi essa experiência? Aí depois teve um concurso, naquela época, para professor, colaborador, porque lá a maternidade tinha uma característica que não era só obstetra e ginecologista. Tinha patologista, tinha anestesista, tinha urologista, tinham todas as especialidades para resolver o problema lá mesmo. Então eu entrei no grupo de anestesia de lá, fiz concurso, passei e fiquei como professor durante 35 anos na maternidade escola Januário Sico. Perfeito. Nós estamos aqui no programa Conversa de Botequim, batendo um papo, na verdade, com o doutor Armando Negreiros, médico e escritor. Lembrando que nós também estamos com transmissão pelo Instagram do doutor Geraldo Ferreira, presidente do CIMED. Um grande abraço para quem nos acompanha aqui no Instagram. Fique ligado na gente. Lembrando ainda que você pode fazer perguntas para o doutor Armando, pode fazer sugestões, críticas, enfim. O Facebook é aberto para isso, para interação. E por falar em interação, vamos continuar. A gente vai chegar na literatura, mas vamos falar ainda da medicina. O senhor falou 35 anos dando aula. 35 anos. É muito tempo. Quais são as histórias curiosas que o senhor foi assimilando para depois escrever os livros, que a gente vai falar sobre isso? Histórias com outros professores, com alunos. O senhor deve ter muita coisa para lembrar e contar. Eu tinha esse espaço lá como professor concursado
no Ministério da Educação, lotado na Maternidade Escola Januário Chico, da UFRN, e tinha um concurso também da Previdência Social que eu fiz no Rio de Janeiro. Sim. E que assim que começaram a chamar, eu fui chamado, assumi lá e consegui a transferência para cá. Sim. Então era uma convivência espetacular. Eu desde que cheguei aqui, que tem um bug, né? Comecei com selvagem, hoje estou num cobre e tal. E saímos para passear de bug nos intervalos, eu com o professor Leide Moraes, que era uma figura temida, digamos assim, porque ele era muito organizado. E virou meu amigo de ir lá para casa em Mossoró, se hospedava lá, fez amizade com o papai, Rafael Negreiros. Então era uma convivência espetacular. Tinha João Bosco Carvalho, que era o chefe da anestesia, lá de Goianinha, figura, morreu novo, com 55 anos. Então era uma convivência espetacular. Foi aí de 1977 até 2010, por aí, 2012. Foi um negócio fantástico. Muito bom mesmo. E nesse período, eu trabalhava lá, trabalhei no Valfredo Gugel, logo no começo também, na urgência, e atendia nos hospitais particulares, com os obstetras, principalmente com os obstetras da maternidade, e alguns cirurgiões gerais, como Ayrton Vanderlei, que era quem está com 94 anos de idade, dava aula lá quem supria a necessidade de cirurgia geral na maternidade Januário Chico era Ayrton Vanderlei. Depois, com o tempo, ele foi ficando muito ocupado e tal, aí era Expedito Gugel. Esse foi que morreu novo, morreu com 43 anos de idade. Novo demais. Novo demais, era uma figura lá de Caraúbas, uma figura extremamente espirituosa, inteligente. Era um prazer conviver com o Expedito Gugel. Então foi um tempo muito, muito agradável. Quando eu me aposentei, aí comecei a trabalhar para fazer sedação e odontologia, que eu fazia muito para José Ivo e outros dentistas, e comecei a trabalhar na Liga contra o Câncer. Isso, eu ia perguntar sobre isso. Trabalhei desde a época que eu me aposentei até agora. Com essa pandemia, a gente já é idoso, eu vou fazer 72 agora em maio, então eu resolvi me aposentar. Mas trabalhei quase 20 anos na Liga. Só paciente grave, como eu estava aposentado dos empregos, dava 2 expedientes, de manhã e de tarde, nos 3 hospitais. O principal era o da Liga, ou o principal da Liga, o principal era da Mário Negócio, o Hospital das Quintas. Depois tinha os outros 2, que era a antiga Policlínica e o outro lado. Então fazia anestesia para exames que tem que ser feitos sob anestesia, cirurgias de grande porte. Foi um trabalho intenso e um novo aprendizado, que eu saí da ginecologia e obstetrícia, da cirurgia para esse mundo que é a cirurgia oncológica. Isso. Deixa eu perguntar, doutor Armando, a gente vai voltar à linha temporal, mas deixa eu lhe perguntar, o senhor falou da questão da Liga contra o Câncer, mesmo com toda a experiência que um médico tem, mesmo sabendo que ele tem que se concentrar na parte técnica e que ele tem que se preocupar com o que está acontecendo, dá para se emocionar? O médico consegue se emocionar com a situação do paciente? Como é que funciona isso? Olha, ele pode até se emocionar, mas isso nunca, porque ele tem esse treinamento e essa convivência diária, não interfere no procedimento. Sim. Então, realmente, a gente fica, como humanos, nós sentimos o drama do paciente, determinadas doenças que não respondem a nada. Então, não há a interferência no procedimento cirúrgico. É tanto que é contraindicado o profissional fazer anestesia ou mesmo cirurgia em parentes bem próximos e tal, que aí a emoção começa a interferir no procedimento. Perfeito. Recentemente a mulher foi fazer um tratamento dentário e eu chamei uma colega anestesista para fazer. Certíssimo. A gente vai voltar para a parte da medicina para cumprir a linha temporal, mas eu estou curiosíssimo em saber sobre literatura. O senhor começou uma bem-sucedida carreira como médico, começou a falar sobre ela e vai falar muito mais, claro. Mas aí o senhor começou a escrever. O senhor começou a escrever sazonalmente, escreveu no Moçoroense. Acho que nem existia blogs ainda, o Poti, Diário de Natal.
Como é que foi isso? Como é que foi essa veia? Que o senhor falou no começo que estudou medicina porque não sabia cantar, dançar, mas sabia escrever. Pois é, mas aí surgiu depois, né? Mas como Não, é que foi e mesmo isso? tendo, se tivesse surgido antes, como meio de vida mesmo, é difícil. É difícil, é difícil. Então eu teria feito de qualquer forma medicina. Depois, só fazendo um parênteses Sim. aqui, depois em 2002 a 2006 eu fiz direito e fiz OAB, sou advogado. Nossa, Nunca exerci, mas sou advogado. Vamos falar sobre isso também. Mas então assim, como é que o senhor começou? Como é que a literatura, ou a literatura no sentido de mostrar suas crônicas, seus escritos começou? Foi influência de papai, Rafael Negreiros. Ele escrevia diariamente no jornal. Teve uma época que o Mossoró tinha 2 jornais, ele fazia todo dia um artigo para um e outro artigo diferente para o outro. Não falhava um dia. Quando ele ia para o Rio de Janeiro, tirava férias de um mês, deixava a mamãe Elizabeth tomando conta dos negócios lá em Mossoró e ia ficar, na época era mais eu e Paulo, depois é que foi Rafael Filho e Fernando. Então nós ficávamos lá no Rio, ele se divertia tanto, achava tão bom, que ficava 2, 3 meses. Era bom por tudo, porque ele se divertia, tirava 2 dias para escrever novos artigos, mandava pelo correio para Mossoró. E tem 1000 presepadas para contar dele lá no Rio de Janeiro, mas eu vou primeiro dizer como é que eu... Isso. Então ele contava muita história verídica. Ele tinha um senso de humor fantástico. E toma história verídica, mas ele escrevia sobre tudo, menos essas histórias engraçadas. Escrevia sobre política regional, nacional, internacional, sobre literatura principalmente. Ele lia muito, muito, muito. O divertimento dele era ler. Cinéfilo. Ele sabia se ia assistir um filme ou não, mandava a gente olhar e dizer quem era o diretor. Pelo diretor ele sabia se o filme prestava ou não. Muito bom. Então ele era um sujeito extremamente culto, preparado. Então, e eu vendo aquilo, ele escrevia os artigos, mandava eu deixar no jornal. Quando foi numa dessas férias, eu cheguei em Mossoró, digo, eu vou já fazer um artigo aqui também para ver. Aí fiz, de que tal, papai? Pode deixar no jornal, diga que eu pedi para publicar. Aí eu fui, comecei a criar um pouquinho de gosto, até que eu li um livro de Celso da Silveira. O homem ri de graça. Sim. Quer dizer, tem o duplo sentido. Ri de coisa engraçada e ri sem motivo, de graça. Gratuitamente. Aí eu li o livro de Celso da Silveira e digo, essas histórias que papai conta, eu vou botar no livro. No livro não, vou botar no jornal. Sim. E começar a publicar isso aí. Aí comecei com as histórias de Costinha Fernandes. Costinha de Fernandes era o pai de Ivi, essa que eu morei na casa dela no Rio de Janeiro. Era um sujeito extremamente espirituoso, ele era irascível, mas disfarçado. Sim. Aí estava lá um dia na casa dele, isso está tudo aqui nesse livro, Poucas e Boas. Que é o primeiro livro. Que é o primeiro, esse aqui já tem mais outras histórias, porque já é a 3ª edição. Então, uma historinha de Costinha Fernandes. Sim. Chegou um camarada lá e disse, Tio Costinha está muito velho. Tio Costinha tem quantos anos? Ele já ficou irritado. Aí ele disse, tenho 65. O cara disse, eu tenho 30. O senhor tem idade de ser meu pai. Se não fui porque não quis, a oportunidade nunca me faltou. Já foi, né? Aí teve outra que o sujeito chegou, né? Mentiroso. Aí começou a contar mentira e ele aguentando aquilo. Sim. Ele tinha uma... Aí o camarada disse, olha, nós estamos vendendo agora, estamos com a propriedade pecuária lá tão grande, que a gente está vendendo gado por hora. Abre a porteira, 10 minutos de gado. O que passa... Aí ele disse, é mesmo? Você disse, ô Doca. Doca era a cozinheira. Isso o que é? Disse, vá colher o macarrão do almoço. Aí o cara regalou os olhos, colheu o macarrão, eu tenho uma plantação de macarrão aqui. É mentira por mentira. E por aí vão as histórias. Aí eu conversei com o Costinha Fernandes, foi um sucesso danado. Aí parti para Pedro Leão, que era um comerciante vizinho lá, e depois Manel Gogó. Então eu fui pegando esses personagens reais, que no final deu 400 histórias verdadeiras. Nossa, que é o que está nesse livro. Que é o que está nesse livro. Aqui tem mais outra, porque já é a 3ª edição, eu fui enriquecendo ele. Esse livro foi um sucesso, né? Esse livro foi o seguinte. Um dos maiores sucessos editoriais do Rio Grande do Norte. O Carlos Lima, o saudoso Carlos Lima da editora aqui. Meu pai trabalhou com ele. Quando foi um dia, mandou me chamar lá na editora. Eu digo, o que é, cara? Não, porque tem gente colecionando aquelas suas poucas e boas. E eu queria saber se você se incomodar que eu fizesse um livro. Eu faço uma tiragem de 1000 exemplares, lhe dou 100.
Agora, no dia do lançamento, eu fizer, você topa? Eu digo, óbvio que eu topo. Claro. Aí o lançamento foi no Casarão Antigo, aquele que tem aquelas mangueiras. Numa noite, foi o primeiro lançamento de livro, em 1986, eu vendi 273 exemplares. 273. Um Isso é sucesso absoluto em qualquer circunstância. Porque o pessoal, e ele divulgou muito. Aí como é que eu consegui essa coluna no jornal? Era metade de uma página do caderno B do Poti. Então, eu não tinha acesso, e tive um acesso a Vicente Cerejo. Eu estava comprando, foi em 1982, eu estava comprando uma casa na praia e fui descascar o sistema financeiro de habitação. Aí eu disse, Cerejo, eu tenho esses artigos aqui, eram 2 ou 3, sobre o sistema financeiro. Você me consegue um espaço? Ele disse, consigo. Aí eu publiquei. Quando eu vi que aquele espaço estava mais ou menos meu, eu digo, agora eu tenho uma história de anestesia para contar. Posso continuar? Ele disse, pode, esse espaço é seu. Aí eu fiz uns 10 artigos, depois transformei em livro também, História da Anestesia em Obstetrícia. Aí ele disse, tá bom. Aí acabou a História da Anestesia, eu digo, agora eu vou publicar As Poucas e Boas. Foi aí que veio o Estado. Aí, na época, eu fazia com Letera 22, máquina de datilografia, com carbono. Arquivava uma via e a outra via eu ia deixar lá, pessoalmente, ali na ladeira do Poti, tinha lá. Me lembro até a moça que recebia, era Belquis. Aí eu chegava lá, entregava, quando era no domingo, meia página. Quando eu comecei a fazer As Poucas e Boas, eu fui entregar. Eu digo, olha, eu vou mudar de assunto. Ele disse, então o senhor tem que falar com o doutor José Maria Alves. Ele estava lá, encarado, o cartão dele. Aí eu cheguei com um artigo e digo, olha, eu vou mudar de assunto. Sistema Financeiro de Habitação, História de Anestesia, Poucas e Boas. São as histórias verdadeiras de humor. Deixa eu ler. Aí leu. O espaço é seu, só assim você vai se redimir dos outros 2 assuntos. Nossa! Você vai se redimir dos outros 2 assuntos. Pode mandar bronca aí, meu amigo. Aí começou. Depois de 4 anos de Poucas e Boas, veio o livro, em 86. E aí eu criei gosto, né? Criei gosto, aí fiz esse outro aqui, Viva a Verve. Histórias de humor e devaneios. Esse aqui foi meu amigo Abimael, que editou, eu acho que ele está com 600 e tantos livros, esse foi o 26º. Nossa, bem no começo do selo Sebo Vermelho. Abimael que é frequentador do Bardalos, né? Isso, Até poderia estar aqui hoje, talvez ele ainda esteja no sebo, né? E aqui o Poucas e Boas. Doutor Armando, já temos gente comentando aqui. Tem pergunta, tem comentário, vamos lá. Rosinaldo Luna, ator e dramaturgo, boa tarde, Rosinaldo. Bem-vindo aqui. José Delfino, olha aí, José Delfino. Dali conterrâneo. José Delfino é moçoroense também? Não, mas ele gosta dessas brincadeiras. Entendi. Gente muito fina. Entendi. Rosinaldo Luna comenta de novo. A maternidade Leide Moraes é uma casa com alma. Ali trabalhou Dona Francisca Marques, funcionária que fez muito por muitas mulheres carentes, especialmente do interior, que não tinham onde se estabelecer aqui, e ela acolhia na casa dela. Bacana. Beleza, esse depoimento. E Leide Moraes era um homem de quem ela sempre falava as melhores coisas. Viva a maternidade. Depoimento bacana. Até eu sou muito amigo de Kleber Moraes, ainda ontem almoçamos juntos. Que bacana. De Leide Moraes. Filho de Leide Moraes. Que bacana. E aqui acho que é uma pergunta. Marcelo Silva, boa tarde, Marcelo. Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, como a escrita correu entre esses 2 rios? Ele quer voltar sobre como... No Rio de Janeiro eu praticamente não escrevi nada. Escrevia quando eu vinha de férias a Mossoró, um artigozinho, um artiguete e tal. Aí depois quando eu vim morar em Natal em 77, aí voltei para o Rio, voltei para cá de novo. Foi o ano que eu me casei com Cátia, que está aqui presente. Sim, registrado 1977. Lá se vão. Pois bem, e aí eu comecei, como eu já contei aqui, a escrever já aqui em Natal, que consegui esse espaço, que agradeço até hoje a Vicente Cerejo, que me deu essa metade, ele tinha muito... Vicente Cerejo que é o mestre da crônica, né? Nós intelectuais do Rio do Norte.
Que maravilha. Aí começou o gosto, vamos ao gosto. Aí começou o gosto por livros, não foi isso, livros, foi. doutor Armando? E aí, na brincadeira, eu entrei na academia de Isso. medicina De medicina? no isso. ano 2000. Quando foi em 2002, estava ali na calçada do Café Cappuccino, e Expedito Gugel, esse que era muito brincalhão, espirituoso, foi e tirou uma brincadeira. Disse, Armando, tem uma notícia boa para você. Eu disse, o que é? Disse, tem um acadêmico na UTI do São Lucas, da Academia de Letras. Era brincadeira dele, não Isso tinha... é notícia boa. Não tem não, para Eu ocupar a vaga. sei, eu sei, é. Só que não tinha... Eu entendi, mas é mórbido. Não, mas não tinha, brincadeira Ah, não. não tinha. Tinha não tinha. Aí Perila Martins estava Sim. presente, foi e disse, Armando não precisa, não, já tem uma vaga lá, que é de um parente dele, de Raul Fernandes, que já morreu, e ele pode se candidatar. Aí eu digo, eu não tenho, nunca pensei, acho que eu não mereço, não tenho capacidade para isso. Peri disse, vá agora lá na academia, procura a secretária Sônia, veja o que é que você precisa e se inscreva. O velho Perila Martins. Aí eu estava naquela fase meio de hipomonia, cabeça raspada, fazendo vestibular para direito, fiz e tal. Aí eu digo, eu vou. Cheguei lá, peguei os dados, caí em campanha, pedindo voto para cá, pedindo voto para lá e me elegi para a cadeira. Cadeira 14. Isso, era de... Aí resolvi fazer um livro, tenho toda a coleção até aquela época de todas as revistas editadas, e fiz esse livro aqui, Na Companhia dos Imortais, Isso. com a ajuda de meu amigo Tarcísio Gugel, que deu boas orientações, fez revisão. Grande professor Tarcísio, Grande pessoa figura, maravilhosa. Aí é Na Companhia dos Imortais, foi mais um livro que a gente foi criando gosto e fazendo. E aí pronto, já tinha espaço em jornal, já tinha tudo. Tal, fui. Tal. Quando o Poti fechou, aí tinha aquele jornal de Marco Aurélio, É o 2 pontos. os 2 pontos, algum trabalhozinho lá. Isso. Depois, quase por último, veio o jornal de hoje. Final de hoje. Aí Também foi de quando- Marco Aurélio. Também de Também de Marco Aurélio. Marco Aurélio Aí do me Sá. convidou para fazer uma coluna lá, eu pois não. Aí, papai, nesse negócio eu não parei mais. E por último, é porque agora eu dei uma paradazinha, que eu estou indo muito à praia, e eu tenho feito umas crônicas na coluna de Nelson Freire. Isso. Ponto de vista. Ponto de vista com Nelson Freire, é. Mas aí é isso, escrever é um hábito. E o tipo de coisa que eu gosto de escrever, raramente eu falo sobre um assunto sério. Eu gosto de assuntos bem-humorados, assuntos bem tranquilos, mas tem uns que eu não aguento. Tem um negócio que é 100% generalizado, a história de 9,99. Eu acho que isso é subestimar a inteligência alheia. É. Tem essas lojas de construção, É. é 89,99. 99 é... Pô, e tem um que está botando agora 98. É brincadeira. É subestimar a inteligência alheia. Agora, o que mais me surpreende é que 100% dos publicitários fazem isso. E os donos das lojas aceitam. É. Eu queria ter uma loja para botar. Não subestime sua inteligência. Aqui é R$10. R$10, 9,99. pronto. Eu concordo totalmente. Vamos falar mais livros. E haja livro aqui, falar todos. Esse aqui é conhecido, A Folga da Dobra. Essa folga da dobra aqui é interessante porque normalmente esses livros de crônicas são crônicas variadas. Quer dizer, você abre qualquer página e lê uma crônica. Isso, não é pronto. crônica, é. Aí o pessoal diz, a folga da dobra, você trabalhou muito tempo em maternidade. Tem alguma coisa a ver com exame ginecológico? Folga da dobra, eu digo, não tem nada a ver. Não. É porque quando uma enfermeira, ou auxiliar, ou técnico de enfermagem é obrigado a dobrar o plantão, porque o substituto não veio, no outro dia ele vai atrás da enfermeira e diz, eu quero a folga da dobra. Folga da Dobra. Aí eu digo, tá aqui a folga da dobra que vai despertar curiosidade. E despertou mesmo, para valer. Despertou. A folga da dobra. Aí, mas não é, bem tranquilo. Isso aqui foi uma foto que foi Giuseppe, né, que é filho da Isso. fotógrafa. Lá na rampa, ou foi no iate? Acho que foi Essa foto é linda. Aí capa essa é foto linda. aqui, eles vão pedir uma garrafa de cerveja para dar a impressão que a gente está bebendo aqui e pegar esse visual. Dá a impressão que tomamos 6 cervejas. Já que Enquanto vai levar a ele fama, né? Enquanto ele fazia as fotos, tomamos 6 cervejas. Que maravilha.
E esse aqui foi pela editora Jovens Escribas, né? De Carlos Fialho. Foi de Carlos Fialho. Esse aqui foi um lançamento conjunto que nós fizemos no IAT. Eu com esse aqui, Maciel e José Nacelli, não foi, cara? Nós três, eram 3 cadeiras assim, uma fila, vendemos para burro. Foi uma média de 200 e poucos exemplares para cada um. Aí também livro de crônicas. Aí eu ia botar o título Crônicas Agudas. Aí eu comentando isso no centro cirúrgico, o cirurgião plástico disse, Armando, não coloque não, porque tem um amigo meu de Minas que já tem um livro com esse nome, procure na internet. Aí eu procurei, porque aqui é um trocadilho, né? Crônica é uma coisa, literalmente, que você escreve, Sim. E é uma coisa em medicina que se torna, vai se repetindo e não fica bom, ao contrário de aguda. Aguda, apendicite aguda, não sei o que, bronquite crônica. Aí eu botando crônicas agudas, e aguda também dá sinal de uma coisa penetrante, inteligente. Isso, exatamente. É o contrário de obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus. Aí é um título altamente. Aí eu digo, mas rapaz, eu não vou abandonar esse título não. Aí botei um quase, ficou Crônicas quase aguda. Foi bom porque ficou até um pouquinho mais modesto. E dos livros, esse aqui, Em Nome do Pai, do Filho e da Presença de Espírito. Exatamente. Esse aqui é o último. Eu botei Em Nome do Pai porque tem muita matéria aqui sobre papai aqui, sobre mamãe e tal, escrita por ele e por outras pessoas. E o resto são essas crônicas que a gente faz no dia a dia. Aí tem Em Nome do Pai, do Filho, que sou eu, e da Presença de Espírito. Presença de Espírito porque não é o Espírito Santo, que eu sou. Tem gente que tem vergonha de dizer que é ateu, diz que é agnóstico. Eu sou ateu. E na brincadeira já vão 10 livros. Muito bom. Essa piada eu já vi isso. Que o agnóstico é um ateu envergonhado, né? É agnóstico. Tipo o arquiteto, né? Que é um engenheiro envergonhado. Não, aí é diferente. É diferente. O arquiteto ele projeta. É outra coisa. A estética, né? O engenheiro calcula. O engenheiro calcula. Mas o agnóstico, o ateu, é isso. Lembrando que nós estamos num programa Conversa de Botequim, uma conversa ótima aqui e animada, divertida com o Dr. Armando Negreiros, médico e escritor. Estamos também ao vivo pelo Instagram do Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sinmédico, que está aqui prestigiando. Nós temos produção de Raquel Lucena, assistência de produção de Aranda Carvalho, filmagem de José Agro e assistência logística de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Você pode mandar fazer perguntas e nós vamos sortear, para quem está fazendo comentários, 2 livros. Vai ser sorteado aqui o Na Companhia dos Imortais e também Em Nome do Pai, do Filho e da Presença de Espírito. Vai ser sorteado aqui, viu? Daqui a pouco, então pode comentar. Deixa eu só fazer um registro, doutor Armando. O senhor vendeu 273 exemplares No primeiro. do primeiro do Poucas e Boas. Em um período, eu vou registrar aqui agora, porque as novas gerações não lembram, mas um período que não existia rede social, não existia internet, não existia celular, Jornal. Era outro universo, né? Jornal. Jornal. Como é que o senhor vê essa diferença? Porque o senhor já foi chegando aqui hoje, qual é a senha do Wi-Fi? Ou seja, o senhor está conectado com esse mundo moderno. Como é que Mas o eu senhor uso vê? muito pouco, só o Pronto. WhatsApp, isso mesmo. Tem uns grupos de WhatsApp que eu tô, se eu passar 1 hora sem acessar, tem 400 mensagens, eu apago em bloco. É isso. Mas eu também não suporto isso não, mas enfim. Mas, doutor Armando, como é que o senhor vê essa diferença? Que o mundo mudou muito. De 20, 30 anos pra cá, mudou muito. A gente estava no fax, depois o fax acabou em 2 anos e a gente já estava com a internet. Como é que o senhor que acompanhou tanta coisa vê essas mudanças, doutor Armando? Não, as mudanças são de uma forma fantástica. É como eu estava dizendo. Eu escrevia com papel carbono, ia pessoalmente deixar uma via lá, arquivava outra. No fim, para transformar aquele livro, eu tinha que pegar aqueles escritos tudinho, levar lá em Carlos Lima, ele tinha que pegar. E tem a gráfica, não é propaganda, mas é a gráfica offset de Júnior. De Ivan Era Júnior. quem executava os trabalhos. Ivan Júnior. Executava os trabalhos. Ele é uma pessoa espetacular. Maravilhosa. Esses 2 últimos livros aqui foi através dele. É A fantástico. offset é fantástica. Fantástico. Então é isso, eu fui devagarinho vendo isso tudo e realmente eu acho que as redes sociais e a internet, o Wi-Fi é extremamente necessário, mas tem que haver um certo equilíbrio. Tem um estudo mostrando que está havendo uma diminuição do QI de forma generalizada. O camarada fez um estudo, porque o cara não raciocina mais. Aí não raciocina. E ali não lê.
Antigamente a pessoa lia um livro, Sim. era quase que obrigatório ler um livro. Hoje você vê o camarada se forma e tudo, e nunca lê um livro na vida dele. Nem um livro de gaiatice, de brincadeira, o cara lê. Não lê. Tudo internet. Não dá. Eu acho que ao mesmo tempo, eu quero ser bem claro, que é extremamente necessário, é uma evolução fora do comum, tem coisas inacreditáveis de evolução, mas ao mesmo tempo tem que haver um equilíbrio. A pessoa tem que se segurar um pouco e procurar fazer outras coisas. Ver um bom filme, ler um bom livro, bater um bom papo. E não oligofrenicamente 24 horas na internet. Não dá. Perfeito. Sobre isso de geração, deixa eu comentar com o senhor. Eu saí para beber e bater papo com jornalistas da minha idade, eu tenho 51, e com alguns jornalistas mais velhos. E a gente comentando, todo mundo no Real Botequim, conversando, rindo. Alguns desses amigos, não vou citar os nomes porque é melhor para eles, disseram que essa nova geração de jornalistas está muito mal-humorada. E que as gerações anteriores se divertiam mais, contavam. Eu pergunto, em relação à medicina, o senhor pensa isso? Como é que essa nova geração de médicos e de estudantes de medicina, ela também é muito, digamos assim, certinha, não é como a geração do senhor? Como é que o senhor vê a questão geracional? Essa questão de geração é uma coisa muito difícil de avaliar. Para você ter uma ideia, nesses 35 anos que eu fui professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte formava 100 alunos de medicina por ano. Sim. Então você tinha condições de avaliar e tal, tinha um ou outro que era fora da coisa e tal, mas você tinha mais ou menos um controle. Hoje só Mossoró forma 350 alunos de medicina por ano. Então não dá para você ter uma ideia. O mercado não absorve, né, doutor Armando? Não absorve. Não há uma boa formação. Sim. Com esse número. Em princípio não, porque não tem hospital suficiente para isso tudo. Como se lidar com isso, doutor Armando? Ao mesmo tempo você não pode controlar os cursos, porque as pessoas têm direito de estudar e os cursos de oferecer, mas como o senhor falou, não há essa demanda de mercado. Como lidar com isso? Outro dia eu sugeri a um colega daqui do Rio Grande do Norte, César Jacob, que é do Conselho Federal de Medicina. Sim. Eu digo, a faculdade, o Conselho Federal de Medicina vai acabar tendo que fazer como a OAB, fazendo um concurso, só vai exercer a medicina quem tiver preparo, quem passar na prova. Sim. Aí ele disse, não, mas é porque em direito, se o sujeito não for passar, ele tem outras atividades. Em medicina não, ele fica desamparado e tal. Vai estudar. Mas, isso é complicado, né, doutor? É muito complicado. É muito complicado. E em questão dessa formação humanística, o senhor é de uma geração de médicos? Eu estou aqui com outros médicos. O próprio José Delfino, que comentou aqui, José Delfino meu amigo, meu compadre. Sim, ele é músico, ele toca violão. Nós já tivemos papos ótimos sobre literatura, sobre música. Me parece que essa geração antiga tinha essa formação mais humanística. Sim. Hoje, a nova geração está perdendo essa formação humanística? Está muito disperso, ainda tem os bons, os que tal, quem tem uma fala. Mas se você analisar pelo volume que é muito grande, acaba ficando mais fraco do que o que era anterior. Perfeito. Nós estamos no programa Conversa de Botequim. Nós temos o apoio da Adurne Sindicato, Anoreg, Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu, da Livraria Manimbu, grande abraço para Luiz Azevedo, da Max Mail e Francisca Seguros. Lembrando também que você pode fazer comentários, a produção vai trazer para cá, e quem comentar a gente vai sortear 2 livros aqui do autor Armando Negreiros. Vou sortear esses 2 livros. Esses aqui são meus, né? Pelo que eu sei. Esses aqui ninguém tasca, ninguém que são meus. E esses 2 vão ser sorteados. Tá bom, vamos falar agora sobre... O senhor falou que está aposentado, o senhor já trabalhou muito. Deixa eu lhe perguntar, o que é que o senhor gosta de fazer, de consumir, normalmente de lazer? O senhor assiste cinema? Que tipo de filme o senhor gosta? O senhor disse que não sabe tocar e cantar, mas arrisca cantar de vez em quando? Não, arrisco escutar. E escuta o quê, doutor Armando? Escuta o quê, assiste o quê? Geral. Eu gosto de... Quando é bom, independentemente do gênero. Sim. Um filme pode ser, se for bem feito, um bom diretor, e aí eu aceito tudo, desde que seja bem feito, bom. Porque essas séries, por exemplo, tem muita linguiça, encheção de linguiça,
fica uma coisa meio arrastada. É. Então eu procuro mais ver filme, mas de filme, vez em quando assisto uma série. Eu também não gosto muito de série, não. E tenho lido, eventualmente, alguns livros, relendo, inclusive, a literatura clássica, e escrevendo quando tenho tempo. Isso do ponto de vista, assim, digamos, e assistir bons filmes, do ponto de vista cultural. Agora, o que eu gosto mesmo, é de bate-papo, da coisa social, com pessoas bem-humoradas. Eu, por exemplo, tenho o hábito de, às vezes, falo grosseiramente com alguém, mas a pessoa sabe que aquilo é brincadeira. Ah, claro. Então, Raquel. o que eu acho engraçado é que, às vezes, tem outro na roda assim, que não me conhece direito, arregala os olhos e ele sabe que é brincadeira. É brincadeira. Então, esse tipo de brincadeira é muito bom. E eu, nesse pós-pandemia, que ainda é intra-pandemia, que eu diminuí meu ritmo quase parado, o que é que eu tenho feito? Tenho ido a Ponta Negra todos os dias nadar. Eu ando 1 quilômetro, deixo o meu carro aqui num bar, aí ando 1,5 km em direção ao Morro do Careca. Nossa, Entro no mar e volto esse 1,5 km nadando. Mas não é propriamente nada, é mais uma hidroginástica. Sim. Alongamento e tal. Quando o mar está puxando ao contrário, para o morro, eu saio e volto a pé. Porque eu venho com a ajuda do mar, não vou mentir. Muito bom. Eu venho com a ajuda do mar. Aí na saída para esse passeio, eu chego lá depois do Bom Dia Brasil, umas 10, 10h30, e chego em casa 1h30 da tarde. Aí na saída para caminhar, eu tomo uma água de coco e como o miolo do coco, na volta eu tomo uma cerveja. Ah! Bem registrado aqui. Nós temos mais comentários aqui. Valentina Moraes. O doutor e escritor lê quem de nossa literatura? Boa pergunta. Quem o senhor gosta da literatura norte-riograndense? Olha, eu tenho lido assim todos. Como eu falei aqui, comecei com Celso da Silveira, Sim. mas o que vai surgindo, eu vou lendo. Tem muita gente conhecida que faz livro. Eu mesmo citei aqui agora, José Nacélio, Zé Delfino, Sim. tem livro. Quem gosta de causos é Valério Mesquita. Valério Mesquita. Escreve causos de Macaíba, ótimo. Berilo de Castro. Então tem muita literatura boa aqui, que eu não quero estar citando para não me esquecer Sim. de alguns. Inclusive com o Valério, hoje nós somos muito amigos, a gente se encontra, se abraça. Mas na época, eu lancei meu livro em 86. Sim. Quando foi em 70, ele lançou um. Qual é o título do livro? 69, 70. Poucas e boas. Valério. Então, Poucas e Boas é um disco popular. Fizemos mais paz, hoje somos grandes amigos. O conteúdo era completamente Diferente, é. Só o título que era igual. A história dele é política, de Macaíba, é outra coisa. Escreve bem, tem bom gosto e tudo. E aqui um comentário de Francisco Lemos. Caro escritor, fale por favor da nossa literatura feminina. O senhor acompanha a literatura feminina norte-riograndense? Não, eu não tenho assim, eu não distingo exatamente uma coisa da outra, não. Vai aparecendo, eu vou lendo, mas tem. Hoje em dia existe essa cobrança de feminino, mas para mim é tudo a mesma coisa. Escreveu, é bom, boa qualidade. Tem escritoras maravilhosas que escrevem muito bem. Não preparei assim para estar citando, mas tem muitas. Tem, até na minha família tem uma que escreveu uns assuntos. Como é que é o nome dela? Que escreveu livros de histórias engraçadas. Ela era professora da universidade. Aí ela diz. Mas aí ela disse, isso aí não é crônicazinha não, isso é um estudo, uma pesquisa literária. Eu digo, eu também Se for por isso. Gente muito fina, ela tem umas histórias muito boas. Mas tem personagens fantásticos nesse Poucas e Boas. Tem Sim. a figura de Manel Gogó. Quer contar alguma história dele? Vou contar. Isso. Manel Gogó era inteligentíssimo, mas o pessoal tirava muita onda com ele, dando a entender que ele abria cofre, ele era a parte mais de mecânica. Ele abria cofre, o segredo só no ouvido. Aí Pedro Leão, que é outro personagem, era meio... Um dia ele foi abrir um cofre de Pedro Leão, abriu. Vamos dizer, em dinheiro de hoje, R$200.
Ele disse, ih, está muito caro, ele fechou, misturou. Agora eu só atendo na minha loja por 400. Outra história boa, naquela época não tinha esses caminhões cegonha, né? Caminhões cegonha, que traziam os carros. O motorista ia a São Paulo de avião, pegar o carro e vinha dirigindo. Nossa. E Manuel Gogó fazia muito isso. Quando é um dele, está deitado lá no avião, dormindo. Isso o pessoal inventa muita história com ele. Aí o avião teve uma pane. Né, o avião está caindo. Ele disse, não é meu, pode se lascar. Aí quando ele chega em São Paulo, que pega o carro novo, ele se atrapalhou na saída e disse, ô seu guarda, por favor, onde é a saída para Mossoró? Eu disse, meu amigo, diga-se um lugar mais conhecido. Ele está fazendo Angiquim, do Dr. Chico Duarte. Mas a melhor que eu acho dele, para encerrar Manuel Gogó, é isso que o pessoal inventava muita história com ele. Sim, imagina. Diz que a professora dando aula disse, a baleia é um mamífero de grande porte que habita os mares. Embora tenha um porte imenso, a sua garganta é relativamente estreita. E por isso, ela só se alimenta de sardinhas. Professora, dá licença? Pois não, como é que ela abre a lata? Mossoró na época chegava muita sardinha em lata. Como é que ela abre a lata? Doutor Armando, uma curiosidade. Tem história que o senhor pensou em colocar, em escrever, colocar num livro, mas na hora H achou que ia magoar alguém, ou que era muito pesada? Aconteceu? Norma teve uns 2 ou 3, mas eu consultava antes. Ah, sim. Então teve alguém que veio reclamar, eu digo, eu consultei, o cara começou, ele vai lá, então tá. Eu consultava antes. Mas geralmente todo mundo aceitava, sabia que era humor. Aceitava. Um dos personagens meus foi Zé Nilson de Sá. Zé Nilson de Sá escreveu a biografia dele. Aí disse, quem quiser saber mais história engraçada, vai ler o livro de Armando. Eu escrevi umas histórias sobre Alzira Sá. Alzira era a mãe dele, não é isso? Sim. Aí eu contei, a Alzira era daquele pessoal explosivo e afobado. Aí eu fui na casa dele. Disse, Zé Nilson, posso publicar isso aqui? Ele leu, peraí que eu vou chamar a Maria Helena. Chamou a mulher, Maria Helena foi e disse, olha Armando, pode publicar, agora tira meu nome. Tá certo, quer saber a história? Ele teve uma doença pulmonar, foi se tratar em Recife. Na época não tinha remédio para tuberculose ainda. Nossa. Era dieta hiperproteica. Nossa. E tome carne, Zé Nilson já estava, não aguentava mais, ele era meio afobado. Aí voltou 3 filés que a empregada fez. A Alzira disse, meu filho, eu vou fazer seu filé. Aí foi para a cozinha e fez o filé. Quando ele experimentou, não é assim que eu gosto, não. Aí a Alzira disse, como é que você gosta? Se eu gosto é assim, bem pretinho por fora e vermelho por dentro. E se você quer uma mulher quer filé, não. Aí no livro eu ia dizer, Maria Helena vai resolver o problema dele. Aí ela disse, tira meu nome. Não, tira meu nome. Meu Deus do céu. Deixa eu perguntar, doutor Armando. É uma extensão da pergunta que eu fiz. Já aconteceu de alguém, mesmo tendo concordado, na hora H de encontrar o senhor no evento, alguém dizer não. Armando, não, todo mundo sempre entendeu. Nunca teve. Entendeu. Opa. E concordou. Aqui, doutor Armando. Para você ter uma ideia, papai é personagem desse livro. O pai de Cátia, Deca Fernandes, é personagem do livro. Então tem muita gente da família mesmo. Ah, eu lembrei agora que no começo da entrevista não, do bate-papo, o senhor disse que tinha história de Rafael Negreiro, seu pai, no Rio de Janeiro. Tem muita história. Conte uma ou duas. Vou contar do cinema. Conte uma ou duas. A gente foi no ônibus, essa história se divide em 3 partes. Ele chegava no Rio e gostava de andar de ônibus. Aí antes do metrô, no Largo do Machado, tinha o Cinema São Luís. Nós fomos assistir um filme lá. E no caminho ele mandou o motorista ir mais devagar. O motorista, eu nunca vi isso. O motorista aqui brigar, não sei, pelo amor de Deus. Aí descemos. Aí era eu, papai, Paulo, meu irmão, e Silvério Soares. Aí ele chegou para a mocinha e disse, um adulto e 3 estudantes. Era ele e nós 3, né? Sim. Aí a mocinha foi e disse, que lá diz inteira e meia, né? É. Se o senhor é pau de arara, não é? Ele disse, se é de arara eu não sei não, mas é grande e grosso. Que isso? Aí fomos assistir o filme, era uma opereta. Sim. A opereta,
cantada, né? Aquilo é chato, né? Não tem... Aí ele gostava de assistir lá na frente. E o filme começou a ficar chato, Ele começou a fazer comentário, eu, Paulo e Silvério nos afastamos. Ele foi lá fora, comprou um saco de pipoca e começou a fazer barulho com a pipoca. No fim, encheu o saco e estourou. Nossa. Quando as moças começaram a se aproximar, eu digo, vamos botar ele para fora. E a gente vai junto. Tá certo. No filme, a mulher vai e diz, meu amor, cantando, eu sem você não existe. Faz aquele silêncio. Aí ele diz, e eu também não existo sem você. Faz aquele silêncio. Aí ele diz, ô bosta, bem alto. A moça disse, o senhor está convidado a se retirar. Eu vou também, Paulo, eu vou também sair em 25. Ai, meu Deus do céu. A produção está comunicando que chegamos a 1 hora de... É isso, Raquel? Passou 1 hora. Ah, então tem 12 minutos ainda, o tempo passou voando. Fantástico. E daqui a pouco, produção, Raquelzinha, a gente tem sorteio, né? Os nomes para botar aqui no sorteio dos 2 livros. Eu estava curioso em saber essas histórias de Rafael Negreiros, de seu pai. Deixa eu lhe perguntar, doutor Armando, essas histórias sempre do passado, eu sempre também li os livros de Valério Mesquita, que gosto muito de causos, papai era contador de causos. Eu pergunto, os dias de hoje ainda proporcionam causos, assim, esses dias atuais, ou não? Ou a coisa proporcionam? É o senso de humor, a brincadeira. Isso tem todo dia. Por exemplo, no meu dia a dia, Sim. eu vou para um espetinho, Sim. segunda, quarta e sexta. Aquele espetinho do Pedro ali, chamado Morro Branco. Ah, sim. O senhor mora ali? Mora ali perto, no Rafael Negreiros. Sim. Aí é uma turma boa, brincalhona. Outro dia teve um colega, Roberto Galvão, que é muito brincalhão, aí foi se levantando assim, se eu vou me embora, que aqui só sai conversa besta. Eu digo, só quem fala é você. Aí ele sentou-se, caiu na risada e não foi mais embora. Não foi mais. Então é esse tipo de humor, essa brincadeira. Aí terças e quintas eu tenho ido jogar sinuca lá no América. Aí ali em Itemi, aí sempre tem uma turma boa também para conversar, para jogar. E tem o Ari, que é o antigo sebo do Ari. A confraria do Ari. Confraria, que é Que José Delfino ia, Lívio Oliveira ia. Eventualmente ainda vai. Então eu ocupo minha semana todinha, mais os banhos de mar, mais leitura, mais escrevendo alguma coisa. E assistir umas séries. Eu procuro ver filme. Agora, cinema. Cinema eu achava excelente. Eu ia toda semana que mudava um filme. Aí eu praticamente parei de ir. Primeiro, pela facilidade que você tem em casa na internet. E depois, por conta da falta de educação do povo. É nego descascando balaio de confeito, comendo pipoca, outro com o celular lá na sua frente atrapalhando. E para selar tudo, quando foi um dia, eu estou aqui sentado do Midway, o cara enfiou a pata aqui onde eu boto o braço. Que é isso? Eu nunca briguei com ninguém. Não é porque não tenha motivo, não. É porque sou frouxo mesmo. Aí o cara enfiou a pata aqui do lado. Aí eu me virei e disse, essa pata é sua? Aí disse, o quê? Eu disse, nada, eu tô indo embora. Aí para evitar esse tipo de coisa, eu digo, eu não vou mais não. Aí deixei de ir ao cinema por conta disso. Nossa. Mas hoje realmente é muito fácil em casa, mas né? tem esse agora que é... Amazon Prime, Tem esse do Avatar agora no cinema. É outra coisa. Cinema é outra coisa. Agora, com esses malés do carro de lá, outro dia começou essa... Eu fui lá fora, ter uma dose de uísque, fiquei balançando o gelo bem muito. Guerra é guerra. Uma curiosidade também. Sua relação com Mossoró. O senhor tem casa em Mossoró, que o senhor já falou. Como é que é a sua relação com Mossoró atualmente? Eu vou sempre a Mossoró. Ultimamente eu tenho ido menos por conta da idade. Sim. Mas eu gosto de... Mamãe, completa e totalmente lúcida, tranquila, inteligente. 92 anos, faz 93 em agosto. Nossa, que maravilha. Internet. Mora em Mossoró. Mora em Mossoró. Vai para Tibau. Só ela, funcionário e um motorista. Nossa. Tá. Manuel Marques, tudo bem, velho? Aí é uma figura fantástica. Aí outro dia eu demorei aí, ela veio. Ficou lá para Jacumã. Ficou uma semana lá comigo. Figuraço. Muito bom. Elizabeth.
doutor Armando, assim como Natal, como o Rio, Mossoró também mudou muito, né? Mudou demais. Eu morei em Mossoró, assim, eu conheço Mossoró desde os anos 80, que meu pai levava eu e minhas irmãs quando a gente era criança. Ele tinha amigos em Mossoró, o próprio Canindé Queiroz, que a gente falou aqui, que eu trabalho na Gazeta do Oeste, eu conheço desde muito jovem. Eu morei em Mossoró nos anos 90, que trabalhei na Gazeta. Mas eu vou para Mossoró hoje, é outra cidade. É outra cidade. Eu não reconheço mais a cidade. Eu me lembro do primeiro edifício que teve em Mossoró, foi o Banco de Mossoró, 5 andares. O segundo foi onde é o edifício Rafael Negreiro, assim, maior que teve. Então, hoje está apinhado de edifício. Sim. É outra cidade. É outra cidade. Eu não reconheço. Nova Betânia. Mas Mossoró de antigamente era muito bom também, porque tinha aquela churrascaria, o Sujeito, na beira do rio. Eu fiz o lançamento... O Sujeito era em frente à Gazeta do Oeste, a gente fechava o jornal e ia para o Sujeito. O Sujeito, exatamente. Aí na beira do rio, era uma beleza. De frente para a ponte, do outro lado, era ADP. Aí o nosso salense gozava dizia que era a depois da ponte. Aí o sujeito botou, não, é a CDP, Associação Cultural e Desportiva de Portugal. Isso. Aí o sujeito botou, ainda continua depois da ponte. Eu não conhecia não essa piada não. O sujeito fica gozando, o natalense sempre gozou muito com o moçoroense por um motivo. O centro financeiro, econômico do Rio Grande do Norte sempre foi Mossoró, pelo fato de ficar... entre e Fortaleza, a região aqui Fortaleza, era o centro lá. Aí tinha algodão, cedo de carnaúba, óleo, várias indústrias. Natal até hoje não tem nada, é turismo e acabou. Então, quando a gente vinha passar as férias aqui, o nego reclamava até do sotaque do moçoroense, era o que faltava. E essa autoestima do moçoroense, que eu admiro a beça. Assim, eu converso com meus amigos de Mossoró. Então, assim, eu converso com Cid Augusto, Augusto Paiva, Caio César Muli. Assim, eles têm uma autoestima, o moçoroense. Como é que isso nasceu, essa autoestima do moçoroense? Mossoró é um país, né? O país de Mossoró. País de Mossoró, como dizia Vantan Rosário. Como é que surgiu isso? Não, pela própria unidade e tal. E essa marcação, porque Natal era quem brigava com o Mossoró. Mas eu sempre me dei muito bem, que eu sempre fui bem-humorado. Eu tinha muito primo e parente aqui em Natal, Fernando Maia. Aí eu vinha para a casa dele e tal. Era um divertimento total. Tinha Fernandinho, filho de Fernando Maia, Sidney, Júlio, que é o dono da Farmaforma. Aí o velho pai dele, Fernando Maia, era amicíssimo meu, primo legítimo de papai. As irmãs eram irmãs. E ele era dono, uma coisa era do pai dele, que trabalhou para o resto da família toda, Júlio Maia. E o programa era o seguinte, quando eu estava de férias aqui, ele acordava 9 horas da manhã, a gente ficava tomando banho de piscina. Quando dava meio-dia, ia para Maria Boa. Aí depois ia para a Praia do Forte. Depois ia para aquele restaurante É Nosso, bar É Nosso. Lá no Poder. Depois ia para casa, mais um banho de piscina e estava encerrado. Era bom demais. Raquel, temos tempo ainda? Temos? Oba! Hã? Tá, então nós temos mais 5 minutos e mais uma brechinha, né? Que a conversa tá boa. E as perguntas pro sorteio. As perguntas não, desculpa. Os nomes pro sorteio. Vamos voltar para a literatura. E próximos projetos, doutor Armando? O senhor tem livro novo, o senhor tem crônicas e causos novos, talvez uma biografia de seu pai, assim, tem planos? Nós fizemos, aí foi um livro o título é Um Livro de e sobre Rafael Negreiros. Foi editado com patrocínio da FIEM no tempo de Flávio Azevedo. Mas quando foi editado? Não? Tem uns 15 anos já, ou mais. Nossa. 10 anos. O livro é o seguinte, Paulo, meu irmão, selecionou as principais crônicas de papai, essa é a mais importante, sim. sobre a Segunda Guerra. Não é uma biografia sobre ele, não. Peraí, é um livro de e sobre. E sobre, tá. Então, a maior parte é escrita por ele mesmo, papai. Entendi. Mamãe fez uma seleção de fotografias. Então, o autor é Paulo, o próprio papai, mamãe que fez essa fotografia, Michelano Boutier, que organizou esse negócio todinho, e eu, que consegui o patrocínio para fazer um negócio, e pedi a cada um que escrevesse sobre ele. Então todos escreveram sobre ele, botei umas crônicas sobre ele, não sei o que. Então é um livro de e sobre. Um livro grossão, assim, de primeira qualidade. Não tenho acesso a esse livro.
Como ler? Como conseguir? Eu vou conseguir um para você. Tá bom, eu agradeço. Então, sem ser esse, os próximos projetos Sim, literários. aí é o seguinte. É como disse um amigo meu, que eu não vou saber, se eu não tenho um fôlego para escrever um romance. Então o que é que eu faço? Vou escrevendo essas crônicas esparsas, depois junto tudo, umas boas, outras mais ou menos, outras ruins, junto tudo, faço um livro. Quem quiser ler, lê, quem não quiser, joga no mato. O segredo dessa vida velha é o bom humor. O cara tem que levar as coisas com brincadeira. Mas o senhor escreve bom humor desde muito tempo, desde os anos 80. Inspirado no meu amigo Celso da Silveira. Celso da Silveira é sensacional. Era sensacional. Celso da Silveira, baixinho, largo. Como é o nome, Cátia, do político? Papai confundia ele. Aí papai chega um dia, tem um político muito parecido com ele. Aí dá uma tapa nas costas de Celso da Silveira. Nossa. Aí diz o nome do Do político. político. Daqui a pouco eu digo o nome do político. Aí, ei rapaz, quanto tempo Celso isso? Rafael, é Celso. Ah, Celso, velho, tudo bem? Falou com o Celso, ele conhecia Celso. Quando é 15 dias depois, lá vai, ele mete a mão na costa. Rapaz, confundi você com o Celso outro dia. Sou o Celso de novo, rapaz. Confundiu e reconfundiu sendo ele. Mas era uma figura. O segredo de seu Rafael era a espontaneidade. Sim. Chegava aqueles motoristas, ele era negociante com madeira, com cerveja, com açúcar, farinha de trigo, mexia com tudo. Aí o slogan lá da firma era de suspensório para cobra, a freio para gato, temos de tudo. Suspensório para cobra. E freio para gato. Aí ele escrevia lá na frente do armário, porque vendia tudo. Aquela dona do Godeiro. Godeiro é o povo Godeiro de novo. Sim. Com Celso. Parecia mesmo. Então, Eu lembro. tem muitas histórias boas, para aquelas donas dos melhores cabarés de Mossoró. Sim. Do Coimbra, do Copacabana, era Neuza Barreto, Luzia Queiroz e tal. Eu comprava uma cerveja lá a ele. Aí ele chamava a gente, só quando esse menino for lá, trato bem, viu? Aí é com recomendação. Era. Mas aí, próximo projeto, o senhor tem algum livro Não, pronto para... eu vou escrevendo as Tá crônicas, escrevendo aí pra depois juntar. junto. Se der um livro, deu. Se não der, eu não publico. As crônicas os textos do ponto de vista de Nelson Freire já não dão Eu um dei livro uma novo, paradinha, por conta dessa minha ida a Ponta Negra. não? Sim, Quando eu volto, eu vou ler Jornal de Hoje. sim. Jornal de Hoje não. Jornal que tem aí. Agora. Agora RN, isso. Eu leio Agora, leio a Veja, leio a Super Interessante. Eu dou uma leiturazinha em algum livro. Isso. Tem um livro aí que eu estou lendo, um livro espetacular, rapaz. Tem um até lá de Mossoró, que morreu há pouco tempo. São crônicas também, mas muito interessante. Tem uma sobre papai, muito boa. Então, Morreu há pouco tempo. é Milton... Milton Marques? Não. É, Milton Marques? Eu estou tentando saber o livro. Não é Dorian Jorge Freire, não, né? não, Dorian, Não, já morreu há muito tempo, é. é Milton Marques, É Milton Marques? Pronto. que era dono do hospital de psiquiatria. Isso é. Esse cara era fantástico. É que eu não li esse livro. É por isso que eu não. Ele mexia com indústria, com hospital, Isso. com medicina, Era psiquiatra. psiquiatra conhecido. Rapaz, eu nunca vi ter tanta atividade. Era. Aí ele fez uma entrevista comigo, naquele Mossoró do passado. Sim. Ele foi lá em casa me É que entrevistar. eu não li o livro. Fantástico ele. Nossa. Perfeito. Estamos quase chegando ao final do programa. Vamos fazer o sorteio. Hã? A gente vai. Eu vou deixar o doutor Armando pra gente fazer o sorteio aqui. Um número de 1 a 10. 4. 4. Rosinaldo Luna, sorteado aqui o primeiro livro, que é o Na Companhia dos Imortais. E tem um outro sorteio, que é o Em Nome do Pai, do Filho e da Presença de Espírito. Esse, eu folhei aqui, nossa, louco pra ler. Mas esse não é o meu, esse é do sorteio. O meu tá aqui. Os dois. Outro número, doutor Armando, de 1 a 10. 7.
Neide Monteiro. Ah, é a Neide Monteiro? Ah, Neide Monteiro aqui, Neide. A gente vai fazer o livro chegar para você. Amém. Isso, tô louco para ler. Já folhei aqui. Muita história. Ô, Armando, passamos de 1 hora de programa, o tempo passou voando. Beleza. Tinha tempo obrigado. aqui pra gente conversar muito mais coisa, mas faz parte. Agradecer a equipe, Raquel Luceno na produção, Ananda Carvalho, que está em missão externa, mas assistente de produção, José Agro na filmagem e Lula Belmont e Ricardo Nelson pelo apoio logístico. Agradecer a quem nos apoia, a Noreg, a Durne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Quintas Literárias da Manimbu, Max Mail e Francisca Seguros. Sem os apoios de vocês, esse programa não seria viabilizado. Lembrando que o programa fica no Facebook e depois vai para o YouTube. É só chegar lá e assistir o programa e depois vai para os grupos do Zap. Doutor Armando Negreiros, muito obrigado Eu que por ter agradeço. aceitado. Beleza, muito Foi obrigado. uma entrevista pelo prestígio. maravilhosa. Queria pedir aqui uma salva de palmas para essa conversa. Doutor Armando Negreiros, médico e escritor. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado a você que nos assiste. Até o próximo Conversa de Botequim. Muito obrigado.